Bem, aqui no slide 10 eu vou tratar especificamente do crime de tráfico de drogas e vocês vão entender por quê. Eu fiz questão de trazer esse gráfico aqui do IFOPEM, que vocês podem observar como é gritante a diferença dessa mancha roxinha aqui, ó, que são as mulheres presas no tráfico de drogas, pelas mulheres presas em outros delitos. Lembrando que o crime de tráfico de drogas é cometido sem violência ou grave ameaça. Isso aqui a gente pode observar. Eu fiz questão também de trazer o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que traz os verbos, né, que a pessoa precisa praticar para ser enquadrada no crime de tráfico de drogas. Então, além de haver um grande número de verbos, como vocês podem observar, também tem verbos que são muito vagos. Por exemplo, ter em depósito. Muitas vezes, essas mulheres moram em comunidades, né, onde tudo é partilhado. Às vezes chega um amigo do companheiro dela que está tentando emprego na cidade grande, fica na casa dela, e quando a polícia bate na casa, encontra droga, ela leva todo mundo. Ela não quer saber de quem é. Então, assim, é muito fácil, fora que muitas vezes, além de ser muito fácil você prender a pessoa com base nessa quantidade de verbos que te dá inúmeras possibilidades de prender uma pessoa por tráfico de drogas, muitas vezes a pessoa é presa porque está com dinheiro trocado. Eles falam que acabou de vender drogas. Por exemplo, eu não sei se foi a mãe ou se foi a avó da ex-primeira-dama que experimentou isso. Ela estava na porta da casa dela, 4 horas da manhã. Ali era tido como um ponto de tráfico de drogas. Agora, como é que a pessoa coloca esse nome em algum... Tipo assim, como é que você classifica? Porque até onde eu sei, traficante não anuncia, né, o ponto. E a polícia pegou essa senhora, parece que ela alegou que tinha perdido o sono, que foi varrer calçada, enfim. Mas até onde eu sei, não pegou droga nenhuma com ela. Mas prendeu no tráfico. Agora, o fato dessa mulher estar presa no tráfico não faz o meu mundo mais seguro. Eu acho que não mudou muito para o mundo de ninguém. Até mesmo porque nós vamos observar que essas mulheres são facilmente substituíveis. Agora, quando a gente pensa na filha ou na neta dela e no cartão corporativo, isso diz respeito a gente. Então, a gente tem que entender o crime, a gente tem que abrir a cabeça para entender o crime de tráfico de drogas como ele é. Para entender, a gente tem que despir de preconceitos para que a gente possa entender esse crime. Eu lembro que uma vez, eu era criança ainda, e as pessoas falam assim, hoje em dia as pessoas usam tela, na minha época reunia todo mundo na sala de televisão. Na verdade, reunia todo mundo na sala de televisão porque não tinha computador, porque não tinha internet, porque não tinha nada disso, muito menos celular. E cada casa tinha uma televisão só. Quem era mais abastardo tinha 2, uma na sala, outra no quarto. Mas normalmente, nesse horário da noite, assim, as famílias se reuniam no sofá para assistir jornal. Os meus pais sentavam no sofá e eu e meu irmão, a gente ficava brincando no chão, mas a gente prestava atenção no que estava falando. Então, eu lembro uma vez que foi noticiado no Jornal Nacional que traficantes estavam injetando drogas em balas e oferecendo para crianças, não é adolescente não, crianças na porta da escola. Imediatamente, a minha mãe ligou para minha tia e falou assim, você viu, liga no Jornal Nacional agora, que estão dando droga para as crianças, que não sei o quê. E aí eu lembro que na época a gente não tinha muita informação, não tinha internet, era uma televisão só, aqui em Viçosa pegava só Globo e TV Alterosa, que hoje é o SBT, muito mal, o dia que estava de boa vontade. Eu achava que droga era um negócio caríssimo, que as pessoas matavam para conseguir droga, que as pessoas se prostituíam. Então eu achava que droga era uma coisa muito cara, na minha cabeça droga era uma coisa muito cara. Aí eu falei para minha mãe assim, mãe, mas se droga é tão caro, por que eles estão colocando na bala para dar para as crianças? A mãe virou e falou assim, para a criança ficar viciada e voltar lá e comprar mais? Ela virou e falou assim, não aceita doce de estranhos. Eu falei assim, mãe, mas eu nem gosto dessa bala. Ela falou assim, nem bala que você gosta, nem bala que você não gosta. Não aceita doce de estranhos. Essa frase deve ser familiar para muita gente.
a verdade é que a lição a gente pode levar para a vida assim. Não aceitar doce de estranhos, não deixar o copo abandonado na balada, se perdeu a visão do copo por um minuto que seja, joga a bebida fora, pega outro copo. Mas a gente tem que ver como essas lendas urbanas entram na vida da gente e a gente vai incorporando essas coisas. Olha só o que eles traçaram. Quem é o traficante? O traficante é aquela pessoa perigosíssima que não tem coração, que vai na porta de escola de criança, coloca droga na bala e dá bala para criança. Mas esse traficante é alguém que chega num carro de luxo? É um empresário? É alguém que chega de helicóptero? Não, o traficante é o baleiro. É o cara pretinho que está lá vendendo bala na porta da escola. E é importante ressaltar que nunca ficou provado nada a respeito disso. Isso é uma lenda urbana. Graças a Deus, nenhuma criança foi levada ao hospital intoxicada e também nenhuma bala foi periciada. Não tem nenhum processo formal a esse respeito. É uma lenda urbana. Mas com isso, o que aconteceu? A gente cria na cabeça da gente a figura do traficante como uma pessoa muito perigosa. Como aquela pessoa assim, que tem que ficar na cadeia. Porque é um perigo para a sociedade. A mãe traficante, ela não tem condição de criar os filhos. E as pessoas muitas vezes desconhecem que tem várias hierarquias dentro do próprio tráfico. E muitas vezes até o machismo chega no mundo do tráfico. Quem ocupa posição de poder, quem está lá na boca, quem está disputando tendo tiroteio para não deixar o rival pegar o ponto e troca tiro com a polícia, normalmente é um homem. Eles falaram até daquela Bibi perigosa que foi retratada ultimamente numa novela e falaram que foi baseado numa personagem real. E minha professora falou, isso é um desserviço para a sociedade. Porque a Bibi perigosa pode até ter existido, mas ela é uma em 1 milhão. Essas mulheres que estão no tráfico, normalmente, elas estão lá empacotando, elas estão sinalizando para avisar que vem polícia ou que vem alguém da facção rival. Elas estão lá no asfalto oferecendo droga. Tipo assim, elas são a ponta da ponta da ponta da ponta daquela vidraça que leva a pedrada. Elas, quando são presas, facilmente são substituíveis. Então, é muito importante que a gente entenda quem é o traficante. Qual que é o crime de tráfico de drogas? Todo traficante é um Fernandinho Beiramar? Não. E a gente tem que entender também que por ser tão fácil prender no tráfico de drogas, muitas vezes essas mulheres são inocentes. A gente tem que lidar com isso também. Por isso que eu falo, eu sempre tive uma luta para fazer com que as pessoas entendessem a questão do encarcerado, porque na verdade aqui em Viçosa, quando eu atuava, a maioria era de homens, tinha uma cela feminina. Na verdade, assim, eu só tive uma cliente que estava grávida e mesmo assim eu tive que lutar muito para que ela conseguisse fazer um exame pré-natal, que ela não conseguiu, até o dia que eu perdi a paciência e falei para a juíza que se o Estado não tinha condições de oferecer isso para ela, que colocasse ela em liberdade. E o que a polícia fez? Colocou ela para ir a pé para casa. No mesmo dia ela entrou em trabalho de parto. Aí depois disso eu consegui absolver ela, não voltou para a cela mais. Mas assim, o que a gente observa é quando a gente vai tentar conseguir qualquer coisa para preso, ninguém tem boa vontade. Todo mundo fala assim, bandido bom é bandido morto. Não, se fez isso tem que ficar lá. 30 anos é pouco. Como assim só 30 anos? Ninguém quer ficar nem um dia na cadeia. Fala para um devedor de alimentos, manda expedir mandato de prisão para ver se ele não corre para pagar a pensão, ainda que ele tenha que se endividar. Então é importante que a gente derrube esses mitos, que a gente derrube essas crenças, porque é isso que faz com que a gente tenha pré-conceito e que a gente pré-julgue essas pessoas e por isso que elas estão se tornando invisíveis, porque para a gente não interessa, porque traficante tem que ficar aí na cadeia mesmo e a gente não consegue enxergar a realidade dessas mulheres.